Prezadas e prezados, boa noite. Nesta videoaula nós trataremos sobre transporte no xilema, um processo fisiológico que se estabelece nas plantas desde que elas iniciam seus estágios de crescimento e envolve diferenciação de determinados tecidos. Especificamente trataremos sobre os primeiros estudos sobre transportes nas plantas, vamos falar também sobre a estrutura funcional do xilema na planta, e depois trataremos sobre a teoria da coesão e tensão, os requerimentos para que ocorra o fluxo de seiva, requerimentos estruturais, fisiológicos, e as considerações finais. Os primeiros estudos a respeito do transporte de água e solutos via xilema iniciaram-se ainda no século XIX. Já no final desse século, depois de uma série de experimentações, já se sabia que o transporte via xilema não necessitava de tecido vivo. Os vasos do xilema, na verdade, são constituídos por tecidos mortos. Também se identificou que propriedades da água, como coesão e tensão, são essenciais para o fluxo no xilema. E uma outra observação também feita naquela ocasião, que as paredes do parênquima, elas geravam tensão superficial suficiente para promover a capilaridade, ou seja, a ascensão da água pelos finos vasos do xilema. Esse conjunto de observações, entre outras, permitiram então que no começo do século XX já ocorresse a formulação da teoria da coesão-tensão, que é a teoria que ela, de certa maneira, explica de que maneira que água e solutos são transportados ao longo do xilema. Bom, quando observamos uma planta, a gente sempre tem a noção de que o transporte da água e de solutos na planta ela sempre inicia com a absorção e transporte de solutos e água a partir do sistema radicular. Então, as raízes vão absorvendo solutos, vão absorvendo água e com isso elas vão gerando uma seiva no sistema radicular que vai ser transportada então para as partes aéreas através dos vasos do xilema e que ao chegar então nas partes aéreas essa seiva do xilema ela vai ser aproveitada os solutos pelos tecidos foliares e a água vai acabar sendo então evaporada no processo chamado de transpiração. É isso que se observa, isso que acontece geralmente com uma planta. Essa planta naturalmente ela apresenta canais, vasos especializados, como a gente pode observar nessa figura esquerda, os vasos do xilema, normalmente de calibre maior, normalmente são paralelos uns aos outros, né? Então eles ocorrem formando feixes vasculares, assim como os vasos do floema. Em geral tem calibre menor, nesse caso aqui estão mais escurecidos, mas também formam os feixes vasculares. Todos eles estão envolvidos pela camada de células endoderme, que forma então, ela forma então aquela estria de Caspary, e junto então com os parênquimas, em conjunto e os feixes vasculares, formam-se o periciclo. Num corte longitudinal, no esquema longitudinal, a gente observa os traqueídeos e os elementos de vaso. Os traqueídeos são mais comuns nas coníferas, enquanto os elementos de vaso são muito comuns em angiospermas. Nos dois casos, não deixam de ser células especializadas para o transporte de solutos e de água. Elas apresentam algumas perfurações laterais ou pontuações e perfurações simples ou compostas nas suas extremidades. Então, a sobreposição, a justaposição desses vasos vai constituir o tecido vascular. Bom, considerando os diversos estudos que haviam sido conduzidos ao longo do século XIX, começo do século XX, além de se conhecer já a estrutura e funcionamento das plantas, no sentido de que elas absorvem água pelo sistema radicular, a água e os solutos são transportados pelos vasos do xilema entre as partes aéreas, e nas partes aéreas os solutos são aproveitados pelas células, enquanto que a água evapora para a atmosfera. A partir de todas essas observações, se criou então a teoria da coesão-tensão. Essa teoria ela postula que a evaporação da água pelas folhas gera o déficit hídrico que é responsável pela ascensão da água pelo xilema. Essa água ela sobe ao longo do xilema devido às forças de coesão que torna essa coluna de água tolerante à tensão gerada nas partes aéreas. Então essa coluna ela propaga essa tensão
para o sistema radicular, propaga esse déficit hídrico até as raízes e com isso então o sistema radicular absorve água e solutos a partir do solo. Bom, em termos de geração do déficit hídrico, temos que imaginar que a água ela chega pelos vasos do xilema sob a forma líquida. Dali ela passa pelos parênquimas, pelo parênquima vascular, desse parênquima vai passar para as células do mesofilo e tornando elas túrgidas, tá? Só que na superfície dessas células ocorre evaporação dessa água para aqueles espaços aéreos que existem entre as células do mesofilo, incluindo as câmaras subestomáticas. Então, a água sob a forma líquida dentro da célula, ela é evaporada para essas câmaras ou esses espaços do mesofilo. Como consequência, gera-se um ambiente de alta umidade nessas câmaras subestomáticas. Tá? A água está sob alta concentração de vapor ali dentro e com a abertura dos estômatos, essa umidade vai inevitavelmente escapar para a atmosfera, onde os potenciais hídricos normalmente são bem mais negativos que os potenciais hídricos existentes dentro das câmaras subestomáticas, que por sua vez são mais negativos que os potenciais hídricos dos vasos do xilema. Esse é o poder que faz então que ocorra a elevação da coluna de água. Naturalmente, para que essa coluna de água não se rompa, é necessário que haja coesão entre as moléculas de água. Quando gera-se o déficit hídrico bastante negativo nas partes aéreas, esse déficit vai sendo propagado ao longo das moléculas de água, ao longo dos vasos do xilema, como se fosse uma corrente onde cada anel vai puxando o anel anterior e com isso, quando se puxa a água lá de cima, essa tensão é gerada até a base da planta, até o sistema radicular, devido às propriedades de coesão e de adesão das moléculas de água que também se aderem às paredes, formando então o processo, complementando o processo com a capilaridade. Além da geração do déficit hídrico nas partes aéreas, da coesão entre as moléculas de água, mantendo-se a coluna de água sem rompimento, também é necessário que haja rigidez dos vasos, como um outro requerimento para que se permita o fluxo pelo xilema. Essa rigidez é necessária porque formam-se altas tensões internas devido à ascensão da água. Imagina-se então que a água está sendo puxada para cima e essa tensão se propaga até o sistema radicular. Essa propagação implica que os vasos sejam firmes, eles sejam rígidos, eventualmente até com deposição de lignina, senão eles simplesmente colabariam numa situação de um déficit hídrico negativo, numa situação de déficit de água no seu interior. Então, para que não ocorra esse colabamento dos vasos e, naturalmente, consequentemente, o bloqueio do fluxo, esses vasos precisam ser rígidos. E, naturalmente, também um outro requerimento necessário para que ocorra o fluxo ascendente de água e solutos pelos vasos do xilema é um gradiente de potencial hídrico, ou seja, os potenciais hídricos eles se tornam mais negativos do solo em direção às raízes, das raízes em direção ao caule, os ramos e as partes aéreas. Nas folhas, os potenciais hídricos eles são ainda mais negativos, mas não tão negativos quanto o potencial hídrico atmosférico, ou seja, há um gradiente claro de potencial hídrico que se torna cada vez mais negativo lá do sistema radicular até a atmosfera externa. E isso é necessário, é um requerimento necessário para que ocorra então o fluxo de água e de solutos ao longo dos vasos do xilema até atingir as partes aéreas e ocorra a evaporação. Essa figura ela representa de maneira muito semelhante ao que já foi representado no anterior, mas aqui o potencial hídrico ele foi decomposto em seus componentes para que se possa ter uma ideia então mais exata de quais são os componentes do potencial hídrico mais importantes na geração desse potencial em diferentes partes da planta. Não vou meter esse detalhe, mas fiquem à vontade para dar uma boa analisada, uma boa observada nos diferentes tipos de potenciais que vão promover esse gradiente de potencial hídrico das raízes para as partes aéreas. Naturalmente que para que ocorra o transporte de água e solutos pelos vasos do xilema é necessário
que ocorra o suprimento de água pelo sistema radicular. Esse é outro requerimento necessário, o fluxo. A absorção de solutos e água pelas raízes, ela vai acabar gerando o seu acúmulo no parênquima vascular, que está delimitado pelas células do endoderme, onde ocorrem as estreias de Caspary. Esse volume de água, os solutos que vão se acumulando nesse cilindro interno, vão formar a seiva do xilema e serão sugados para as partes aéreas devido ao potencial hídrico mais negativo das folhas. Esse já então é o início do processo de transporte de seiva através dos vasos do xilema. Aqui um outro detalhe mostrando o sistema de absorção de água pelas raízes e elas concentrando essa água ao longo então dos vasos ramificados do xilema que vão se unindo, vão se somando, gerando esse fluxo ascendente pelos vasos, pelos feixes vasculares até as partes aéreas. Bom, é claro que quando se gera uma tensão, um déficit hídrico lá nas partes aéreas, eventualmente essa perda de água pelas folhas ela torna-se maior que a absorção de água pelo sistema radicular, de forma então que a coluna de água sofre uma tensão tão forte que ela pode se romper, ela pode se quebrar, formando então espaços de ar ou bolhas nos vasos. Esse é um processo que compromete em muito o fluxo, porque houve rompimento da coluna de água, os gases são super expansíveis, então os déficits hídricos mais negativos das partes aéreas vão puxar o que sobrou de água da parte de cima do xilema, enquanto que não conseguem puxar mais água de baixo, porque os gases vão se expandindo ao longo dos vasos cavitados. Esse processo, então, como o nome já diz, chama-se cavitação. Existiriam soluções para eventuais cavitação que possa ocorrer? Sim, existem estratégias que as plantas apresentam, como a passagem lateral da água através de vasos laterais, pressão radicular positiva empurrando aquela bolha de ar para as partes aéreas, ou mesmo crescimento secundário, gerando vasos novos. Nesse caso aqui, por exemplo, estamos vendo um vaso cavitado preenchido com ar e a água sob a forma líquida passando através das pontuações, através dos poros que conectam os vasos do xilema entre si, elas desviam-se desse vaso cavitado e passam lateralmente por outros vasos paralelos, mantendo depois logo acima o fluxo de água ascendente. Isso pode acontecer tanto nos vasos, nos elementos de vaso de uma angiosperma, como pode ocorrer também nos traqueídeos de uma conífera, onde podemos ver direitinho aqui um traqueíde cavitado, preenchido com ar, e o fluxo de água paralelo a esse traqueíde. Uma outra estratégia seria então a geração de uma pressão radicular positiva. Imaginemos uma situação onde as raízes encontram plena disponibilidade de água e elas, devido ao transporte ativo de solutos do exterior para o sistema, para os tecidos internos, esse transporte de solutos promove a entrada de água, gerando um turgor celular, um turgor no sistema radicular, o suficiente para que ele empurre a água através dos vasos de xilema. Então, o processo contrário, que seria a ascensão devido a um déficit hídrico das partes aéreas, aqui nós estamos vendo uma ascensão devido a uma pressão hidrostática radicular bastante positiva que empurra essa coluna de água para cima. Podemos até ver esquematicamente aqui essa coluna de água empurrando uma coluna de mercúrio, onde seria até possível medir essa pressão positiva gerada. Então, esse acúmulo, esse volume de água subindo sob pressão positiva pelos vasos do xilema vai empurrar as bolhas de água para cima. Bom, aí vão existir situações extremas onde a quantidade de água absorvida pelo sistema radicular é inclusive maior que a eventual perda de água por evaporação das folhas. Então toda essa coluna de água que está sendo empurrada para cima vai gerando turgor nas células, em especial o turgor das células foliares, de maneira que elas ficam extremamente túrgidas e o excesso de água que chega até essas folhas através dos vasos do xilema acaba então sendo empurrado para fora das folhas,
através de poros chamados hidatódios, que ocorrem nas extremidades dessas folhas, e a gente então pode observar em situações onde o solo é bastante úmido, onde o clima está bastante úmido, sob determinados momentos do dia, as plantas gotejando água, pingando água através das extremidades das folhas. Esse processo então chama-se gutação. E uma terceira estratégia para que ocorra então eliminação desses vasos cavitados é o crescimento secundário. Então, a cada ano, novos anéis são formados. Esses novos anéis, eles formam-se com pleno funcionamento, os vasos do floema, os vasos do xilema. Eles não se formam cavitados, mas eles se formam íntegros e funcionais. E aqueles, então, que estavam cavitados foram ficando para dentro e deixam de ser funcionais. Lembrando que os vasos do xilema e do floema do anel mais externo, são os principais responsáveis pela translocação de solutos ao longo da planta. Então, esse crescimento secundário também seria uma alternativa para compensar ou para resolver a questão do excesso de cavitação que pode acontecer nos vasos do xilema. Aqui um exemplo de um ecossistema com alta probabilidade de estresse hídrico, ou seja, observa-se que é um ambiente seco, muitos galhos quebrados, muitos galhos secos no chão. Então, aqui nesse tipo de ambiente, a chance de cavitação tende a ser maior devido aos maiores estresses hídricos gerados nesse ecossistema. E como considerações finais, então, comparando os biomas brasileiros, comparando o seu clima, as suas características ambientais, fica a pergunta de quais desses biomas haveria maior probabilidade de cavitação devido ao estresse hídrico, o ambiente da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, ou seja, em quais desses ambientes ocorre maior probabilidade de cavitação por estresse hídrico. Perguntaria também, considerando esses mesmos biomas e suas diferenças quanto à disponibilidade de água no solo, na umidade e na pluviosidade, tá? Em quais desses as espécies elas desenvolveriam maior tolerância à cavitação, na Amazônia, no Cerrado ou na Caatinga. Um abraço a todos e até mais.